Um dos grandes medos dos mergulhadores é que, em altas profundidades, a pressão fica muito grande. E o problema da alta pressão não é só a compressão em cima do seu corpo, mas existem gases que, quando a gente respira, como por exemplo o oxigênio e o CO2, mas um outro também que muita gente esquece, o nitrogênio, ele acaba indo para o seu pulmão e acaba indo parar no sangue. Depois de um tempo, esse gás volta e é eliminado. Só que quando você começa a afundar em altas profundidades, existe um problema. A pressão do mar começa a fazer com que esse gás que está no teu sangue, ele comece a solubilizar e ficar misturado. Só que se você subir muito rápido, vai acontecer parecido com o que acontece com o refrigerante. Quando você abre a tampa, aquela pressão que estava ali dentro faz... E aquele gás que estava misturado, que você nem enxergava dentro do líquido, ele começa a borbulhar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o nosso querido Willy, um cara que vive como um pescador em uma região da América Central e que pescava mariscos com seus companheiros. Ele não usava as melhores vestimentas, né, os melhores equipamentos, era tudo muito caseiro. E em um determinado dia, quando ele estava pegando alguns mariscos, a mangueira que supria ele com ar acabou rompendo e, no desespero, ele subiu rapidamente em direção à superfície. Mas acabou esquecendo que nessa volta, que deve ser feita aos poucos, existe o risco daquele nitrogênio que estava ali misturado com seu sangue virar gás e acabar entupindo algumas vias sanguíneas. Ele acabou passando mal, mas por incrível que pareça, escapou da morte. O que muita gente não sabe explicar é que, depois de ser resgatado, aquele gás que estava comprimido no seu coração começou a migrar para a parte do seu corpo, deixando ele, como na imagem, com o peito inchado, bíceps inchados e a cintura inchada. Até hoje, os médicos não conseguem achar uma forma de resolver a situação dele. Além disso, ele também não tem muitas condições para poder tratar. Mas se você quer entender um pouco mais sobre esse mundo incrível do sistema respiratório, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui do Ciências no Papel e te chamo para essa aula que vai ser de tirar o fôlego. Vem! Fala galera massa, mais uma aula aqui do Ciência no Papel, agora de sistema respiratório, para a gente poder abalar as estruturas, estufar os olhos e encher o pulmão de ar. Esse sistema que é tão importante, que a gente usa no nosso dia a dia e não percebe a relevância que ele possui. Obviamente a gente vai ver que tem um monte de estruturas que, por mais que você até já conheça, elas merecem também a sua atenção. Mas principalmente, o nosso principal foco nessa aula é que você possa entender como essas trocas gasosas, elas são fundamentais para que você consiga viver no seu dia a dia. E aí, como eu falei com vocês, a gente tem que ter sempre cuidado com essa profundidade. Em altas profundidades é muito comum que os gases que estão ali misturados no sangue, eles comecem a solubilizar. O que é isso, prof? É se misturar bem com o sangue. Tanto que depois de um tempo, se você subir muito rápido, muitos mergulhadores já perderam a vida por fazer isso. Por subir rapidinho, aquele gás que estava misturado no sangue, ele, fez bolha e acabou entupindo algumas passagens, levando ao óbito ali mesmo dentro d'água. Ou como no caso que eu citei para vocês no início do Willy, que embora ele não perdeu a vida, mas a gente viu como o corpo dele ficou deformado. Então, olha só, prof, para a gente poder entender isso, é importante lembrar o ar que a gente respira. Então, todo mundo, se eu perguntar o que é que a gente respira, todo mundo vai dizer, prof, oxigênio. É verdade, mas está incorreto de certa forma. É verdade que o ar que a gente respira tem oxigênio, mas ele não tem apenas O2. A gente também pode ter, por exemplo, CO2, nitrogênio. Não significa que você vai aproveitar aquilo que você está respirando. Não é esse o caso. Tanto que o nitrogênio que você respira, ele entra no seu pulmão, cai no sangue e depois volta para o pulmão e sai como se nada tivesse acontecido. É diferente do oxigênio, que a gente vai ver que ele tem um caminho diferente. Agora, prof, quando eu reparo aqui, eu percebo que boa parte do ar é composto de nitrogênio. Pois é, então a todo momento você está puxando para o seu pulmão O2 e nitrogênio. O nitrogênio, como ele não se mistura bem com o sangue, ele consegue voltar facinho para a atmosfera. Mas dentro d'água, com muita pressão, esse nitrogênio ele pode se misturar e causar aquilo que a gente viu no início da nossa aula. Complicado, né? Então, prof, quando a gente pensa em sistema respiratório, assim como você já deve ter visto na nossa playlist de sistema, né, digestório, se você conseguir sair daqui sabendo pelo menos a função do sistema, acabou-se. Você ganhou o mundo. Então, olha só, para sistema respiratório, o
que você precisa saber? Qual é a função dele? Aí o aluno burro faz o quê? Respirar. Não, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Você não vai fazer isso. O aluno que tem qualidade, o aluno que estuda aqui no Ciência no Papel, o que ele vai dizer? Prof, o ato de respirar realmente faz parte do sistema respiratório, mas a função dele é promover as trocas gasosas. Aí é que está o brilho do negócio. Prof, como assim troca gasosa? Trocar o quê pelo quê? Você vai trocar o CO2 que você está produzindo, que você solta quando expira, pelo oxigênio que você está inalando. Por isso que tem essa chamada troca gasosa. Você está pegando um gás em troca de outro. Olha que top. Então você vai chegar em casa assim, mãe, eu sei a função do sistema respiratório. Qual é, meu filho? Troca gasosa. Você troca CO2 por O2, por oxigênio. Olha que lindo, que top. A gente também sabe que esse sistema, ele tem partes. Assim como o digestório tem vários órgãos, ele não é um sistema, todo sistema é formado por órgãos. Então você vai ver aqui órgãos que são fundamentais para o funcionamento do sistema respiratório. Então aqui, meninos, a gente vai ter aqui a presença do nariz, da cavidade nasal, que vai participar bastante, da faringe, da laringe, da traqueia, e aí vai ramificando, vai para os brônquios. E aí se a gente puder dar um zoom, vem para cá, você vai ter o bronquíolo, que já é um ramo mais fininho, até chegar nessa estrutura que lembra muito um favo de mel. Lembra muito aquela estrutura de colmeia, que são os alvéolos. Toda essa estrutura é importante. E você entender o caminho de entrada até o fundo e a saída, o sentido oposto, vai fazer toda a diferença na hora de você estudar essa parte do respiratório. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, pela sua cavidade nasal. Então, queridos, se vocês repararem bem aqui, você tem o seu nariz, aqui a narina, que é por onde o ar vai estar entrando e saindo, e aqui dentro vocês provavelmente nunca devem ter visto, mas existe um espaço, uma cavidade, um buraco aqui no interior do seu nariz. Prof, e para que serve? Primeiro, ele vai ajudar nessa entrada e saída de ar, o que é meio óbvio, mas o que muita gente não sabe é que, embora ele ajude nessa entrada e saída, ele é muito mais importante do que isso. Galerinha massa, olha só, essa entrada que você tem aqui, chamada de cavidade nasal, ela é responsável por 3 coisas na tua respiração. Ela umedece o ar, aquece e filtra. Vamos entender aqui como é que funciona. Prof, quando você fala filtrar, é o quê? Lembra que aqui dentro do seu nariz é muito comum ter uns pelinhos? Aqueles pelinhos ou vibriças, como a gente chama, não é o nome mais correto, mais chique. O que é que ele tem? Na hora que você está respirando, com certeza vem poeira, pode vir ácaro, pode vir algumas bactérias, vírus, fungo, que vai junto com o ar. Só que esses pelinhos, eles ajudam a reter, eles ajudam a prender aquilo dali. Além disso, o teu nariz está produzindo constantemente muco. O que é esse muco, prof? É um líquido pegajoso, viscoso, que sempre vocês estão engolindo. E aqui que vem a revelação. Caso vocês não saibam, vocês estão sempre engolindo muco, aproximadamente meio litro por dia. Prof, mentira, eu não acredito. Eu vou lhe provar agora. Toda vez que você, por exemplo, adoece e fica com o nariz entupido, o que começa a acontecer? Sabe aquele líquido que desce, que vocês costumam chamar de coriza? Aqui dali é um muco que deveria ir para trás. Só que como isso aqui teu tá entupido, ele vem para frente porque ele não tem para onde escorrer. Pois é, olha aí o prof provando que você está sempre engolindo muco. Agora, prof, para que é importante umedecer? Gente, o ar que a gente tem aqui fora, normalmente ele é seco. Então, quando ele entra nas suas vias nasais, ele acaba ficando, vou botar com aspas, tá? Molhadinho. Isso vai ajudar muito quando chegar lá no pulmão para fazer a troca gasosa. E, logicamente, ele ajuda a aquecer. Aqui no fundo do nariz de vocês, tem um monte de vaso sanguíneo. É tão verdade que qualquer pancada no nariz, primeira coisa que você nota logo, o sangue começa a correr. Vixe, prof, é verdade. Então, bateu aqui, começou a sair sangue. E isso a gente não deseja pra ninguém. Então, olha que legal. Se vocês repararem aqui, o que acontece? Esses vasos que vocês têm aqui em cima, eles estão carregando sangue. O sangue está a 37 graus, basicamente, 36,5. Toda vez que o ar entra, ele vai ter contato com essas paredes que estão cheias de sangue quente e o ar acaba aquecendo. Isso faz diferença? Muito. Porque quando esse ar quentinho chega no pulmão, que também está quentinho, a troca gasosa é muito mais eficaz. Quando o ar está frio, faça um teste. Tente fazer exercício num dia frio. Verdade, prof. Você já percebeu como fica mais difícil de respirar? Porque o ar gelado, ele tem dificuldade de trocar gás com o pulmão.
Ixi, prof, sabia não. Pois é, mas aqui a ideia é essa. Daí, da cavidade nasal, a gente vai para faringe, a gente já comentou sobre ela no sistema digestório, mas no respiratório, o que é que seria a faringe? Pessoal, é só esse espacinho que fica aqui ao fundo da garganta. E tanto você tem uma parte compartilhada com o respiratório quanto com o digestório. No digestório a gente chama de oro, que vem de oral, e no respiratório a gente chama de naso. Mas basicamente a função de uma e de outra é só conduzir, tá? Conduzir isso para baixo. Além disso, para nós que possuímos, ela funciona como uma caixa de ressonância. O que é isso, prof? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque quando a minha voz passa na faringe, ela faz isso, ó, tom, ela amplia. Parecido com o que acontece com uma caixa de som. Então, o som passa, faz pum, ele expande, tá? Ele abre e assim você consegue me ouvir. E por falar em voz, obviamente, por falar em som, não tem como a gente não lembrar disso daqui. Gente, é a laringe responsável pela produção do som que eu estou fazendo. No interior dela, vocês vão perceber que existem duas estruturas que antigamente eram chamadas de cordas vocais, mas que hoje o melhor termo é prega. E o que é que acontece, prof? Toda vez que você fala, essas cordas elas se batem, essas pregas, na hora que bate, tá passando o ar, aí ela vibra. É essa vibração que vai produzir o som que vocês estão ouvindo agora. Então, se você quiser fazer um teste para saber onde é que tá sua corda vocal, é só fazer isso aqui, ó. Sentiu um negocinho aqui, pronto. Esse negocinho que ficou aí coçando foi o choque das suas cordas ou pregas vocais. A gente também sabe que aqui na laringe que a gente tem aquele pedaço de cartilagem que ajuda a fechar a via aérea. Então, quando você está comendo, olha só, vamos supor que Deus o livre, você comeu um negócio, a epiglote não fechou adequadamente e a comida entrou aqui, ó, na via respiratória. O que é que o seu corpo faz para conseguir solucionar o problema? Você vai tossir. Não é à toa que quando cai, você se engasga, você começa a tossir para botar aquilo de volta para fora. É muito interessante, porque quando você está aqui conversando, respirando, a epiglote ela tá aberta, mas quando você come, quando você engole, ela fecha para que a comida passe. Tanto é verdade que você pode fazer um teste. Você não consegue engolir e falar ao mesmo tempo. Já reparou nisso? Você não consegue, porque para falar a epiglote tem que abrir, mas para comer ela tem que fechar. Eu trouxe aqui um esquema bem bacana para vocês verem dessas cordas ou pregas vocais. Então, essa estrutura aqui é bem melhor. Imagine que aqui foi uma pessoa que foi no otorrino e ele colocou uma câmera aqui na garganta dela. Então, o que ele está fazendo? Ele provavelmente está pedindo para ela fazer algum som, tipo A, E ou I. E aí você está vendo as pregas, gente. São essas membranas branquinhas. Então, elas ficam batendo. No que elas se chocam, o A passa, ela vibra e aí ela gera esse som. Pessoas como professores, por exemplo, ou cantores, muitas vezes eles acabam sofrendo um desgaste aqui nessas cordas, porque acaba formando um calinho. Aí esse calinho acaba machucando bastante, deixa a gente com uma voz mais rouca. E aí, prof, prosseguindo, a gente chega numa parte mais linda que tem, que é a questão da traqueia. E você tem como sentir em casa. Se você colocar o seu dedo indicador aqui na sua garganta, perto da base, e fizer isso aqui, ó, empurrando, você vai sentir uma ondulação. Como se estivesse fazendo isso aqui, ó, ondulando entre os dedos. Isso que você está sentindo são anéis de cartilagem que tem na sua traqueia. Preste atenção. Sua traqueia, basicamente, é um tubo aberto para o ar passar. Essa é a função da traqueia. Ser um tubo sempre aberto para o ar passar. Quem é que ajuda esse tubo ficar aberto, prof? A cartilagem, como ela é uma estrutura mais rígida, ela faz com que a traqueia sempre fique aberta e o ar fique passando. Os brônquios, eles são ramos que vão sair dessa traqueia em direção ao pulmão e dentro do pulmão eles vão se ramificar, vão se tornar mais fininhos, chamando-se de bronquíolos. O que eu queria comentar com vocês para encerrar essa nossa primeira parte da videoaula é que na sua traqueia é muito comum você ter umas células que elas têm uns cílios. E isso é bacana porque esse cílio ele fica lá, para cima e para baixo, varrendo, subindo e descendo. Para quê, prof? Se alguma impureza passar aqui no seu nariz e chegar na traqueia, a traqueia é tipo uma segunda forma de defesa para ficar varrendo e empurrando isso de baixo para cima. É por isso que, por exemplo, em pessoas que são fumantes, pessoas que fumam cigarro, essa destruição da traqueia é mais evidente. O camarada ele sofre mais com tosse, tem um pigarro mais constante. E o mais alarmante, muitas vezes, o tabagista ele vai sofrer uma mudança no epitélio. Esse tecido são células altas,
ele acaba ficando achatadinho, achatadinho, parecido com o epitélio da mão, o que é muito, muito, muito perigoso. E se você curtiu essa aula até aqui, deixa aquele like destruidor, compartilha, se inscreve no canal e também nos ajuda aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, que a gente vai voltar com a próxima parte. Um cheiro bem grande, valeu!